Fala rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Pestana no YouTube. E aí, como vocês estão? Sempre um prazer bater esse papo com vocês. Falando sobre Alcaraz fora do Flamengo, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, inclusive a mim. Não estava esperando, né, essa informação. Eu esperava que Alcaraz desse certo no Flamengo nessa temporada, com mais mais oportunidades com o treinador Felipe Luiz, mas não foi o caso. Na hora eu falei assim, caramba, tá muito estranho isso, né? Tinha gente falando, poxa, alguém hackeou o site do Flamengo, tem alguma coisa estranha nisso. E muitos torcedores do Flamengo estavam preocupados ou otimistas em relação a essa saída do Alcaraz poderia facilitar ou seria um indício que o Jorginho já estaria acertado e viria agora, o que não deve acontecer. Saiu hoje. Quero convidar você a deixar o seu like, se inscrever no canal Rafael Pestana no YouTube, ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante, porque sempre que eu lançar vídeo novo, você será notificado. Agora o YouTube tem uma nova função que é o hypar. Você deixa seu like embaixo, ali nos comentários vai aparecer para você hypar o vídeo. Isso é muito importante porque faz o vídeo estar em alta no YouTube e eu recebo mais visualizações. Então deixa seu like, que é muito importante, se inscreva e quero agradecer a sua gloriosa audiência. Um grande beijo. Obrigado por fazer o canal Rafael Pestana continuar crescendo. E o GE confirmou que, né, o Arsenal vetou uma saída imediata. O Vene Casagrande falou que ainda o Flamengo ainda não, né, desistiu de tê-lo agora, e o Mauro César falou que o empresário do jogador até agora não foi contactado com nenhuma oferta do Flamengo, com nenhuma negociação com o Flamengo. O Jorginho não negocia com o Flamengo. Enfim, em meio dessas negociações e especulações, quando saiu, né, a notícia que o Jorginho não viria agora, os torcedores rubro-negros começaram a levantar, né, e começaram a interpretar a nota oficial do clube, onde o Boto explica diretamente o porquê não ficar com o jogador argentino, um jogador que fez há pouco tempo 22 anos, é um jogador que tem uma carreira repleta de empréstimos, e o Flamengo, na diretoria anterior, investiu 120 milhões de reais no jogador, sendo que após o Flamengo ficar 3 meses negociando o Claudinho e o Paquetá, a gente lembra o modus operandi ridículo, amador do senhor Marcos Braz. Então o Flamengo, na figura do Boto e da comissão técnica, entende que o Alcaraz, por ser um jogador que não se enquadra nos moldes técnicos do treinador do Flamengo e no Flamengo como um todo, já que o Boto também está integrado nisso, o Flamengo recebeu uma proposta de empréstimo do Everton da Inglaterra, né, na madrugada de quinta para sexta, e agilizou o processo, né? Até um empresário do Alcaraz falou que o jogador não teve participação alguma nesse processo, e assim, na verdade ele não se opôs, né? Ele recebeu e foi comunicado e aceitou. Se ele recusasse, o Flamengo não poderia fazer o negócio, né? Mas o Alcaraz vai jogar na Inglaterra, né? A Raíssa Simplício colocou aí o valor de 18 milhões de euros que seria pago, né, um empréstimo com obrigação de compra após metas consideradas fáceis a serem batidas. Na minha opinião, após essas informações, eu achei um excelente negócio, já que o Felipe Luiz entende muito mais de futebol do que eu e muita gente, né?
o Felipe Luiz viu de perto, está acompanhando os treinamentos. Uma coisa que eu aprendi muito assim em relação nos últimos anos como analista de jogo, como jornalista, às vezes o erro que se comete de dizer assim, ah não, esse jogador tem que jogar mais, esse jogador está merecendo ser titular, mas a gente não tem acesso aos treinamentos. Então, muitas das vezes o treinador não coloca, né? Uma coisa é o treinador não colocar, né, o jogador que está entrando nos jogos, está entrando bem, e o treinador não dá uma sequência de jogo para ele. Mas não era o caso do Alcaraz, não é o caso, por exemplo, do Lohan. Então, já que o Felipe Luiz enxergou que ele não ia encaixar na equipe, uma venda, né, que a gente espera que aconteça, já que a gente torce para o jogador não se machucar, o jogador entrar nas 6 partidas e ser vendido, e o Flamengo, né, não ser lesado, já que essa contratação levantou muitas dúvidas na época pelo valor exorbitante. É a maior contratação da história do Flamengo, e olha que o Flamengo já investiu pesado em janelas, contratou o Gerson diretamente da França quando ele vivia um auge técnico, contratou o Pedro da Fiorentina, contratou o Gabigol da Inter de Milão em definitivo. Então, mesmo assim, o Alcaraz foi uma contratação mais cara da história do Flamengo, e é uma forma de você recuperar um valor que um treinador do Flamengo viu que possivelmente o Flamengo não receberia um valor maior do que esse, já que é aquilo, o jogador, ao passar do tempo, ele se desvaloriza, né, pela questão da idade. A gente vê aí isso no mundo da bola, não é de hoje. E nessa história toda, eu acredito que o Flamengo tem evoluído muito em questão do profissionalismo nessa parte, né, em outras não, como por exemplo o preço de ingresso, né, que e o sócio torcedor que o BAP prometeu e descumpriu até agora, continua sendo ridículo, e por culpa dele sim, porque ele já colocou a mão na massa, e se não fosse a revolta da torcida, o torcedor do Flamengo pagaria ainda mais caro do que pagou na quinta-feira. Mas enfim, em relação ao Alcaraz, na minha opinião, é um bom negócio, vírgula. Você aí, torcedor rubro-negro, torça, reze, independente da sua religião, para que o Alcaraz não se machuque e consiga fazer as 6 partidas, porque se ele ficar 6 meses fora e não jogar, e o Flamengo perder essa venda, foi um negócio ridículo, né? Seria um negócio assim ridículo. Se tivesse a obrigação de compra, independente de qualquer tipo de meta, ou uma meta, sei lá, um jogo, eu acharia perfeito. Mas eu achei um bom negócio, tem esse porém. Toda negociação tem um risco, e essa tem o risco da saúde do jogador. Todo mundo espera que ele consiga fazer essas partidas e o Flamengo consiga abater, né, essa dívida, né, que fez ao comprar um jogador extremamente caro, que veio para ser reserva e, né, ganhava bastante no Flamengo, e o Everton vai arcar com isso tudo.